amigos, olá, irmãos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcelo Barandier. Se possível, deixe um like aí, se inscrevam no meu canal. E a questão é a seguinte: eu vou falar sobre o fim dos tempos de uma forma mais breve possível, porque o assunto é muito extenso. Então, eu quero dizer o seguinte: nós estamos no fim dos tempos. E quando ouvimos dizer que o melhor de Deus está por vir, não é exatamente na nossa vida, é no coletivo e depois da vinda de Jesus, quando o mal sair da terra e nós veremos novos céus e nova terra. É isso, né? Então, a questão é a seguinte: diz assim: no fim dos tempos, os homens abandonarão o amor de Deus, se inflamarão em paixões infames uns com os outros, mulheres com mulheres. Mas diz o Senhor: eu colocarei neles um castigo terrível. No fim dos tempos, ai das grávidas, elas vão ter problema com seus fetos, né? Problemas irreversíveis. No fim dos tempos, os homens se tornarão avarentos, amantes de si mesmos e apostatarão da fé. Ou seja, não vão mais acreditar que Jesus vem. E eu tenho realmente escutado falar o seguinte: se Jesus vier, nós o crucificaremos de novo. É uma grande heresia, mas eu escuto falar isso. Pouco, mas escuto. E numa escala maior de intensidade das pessoas falando, se ouve muito falar, se Jesus não vai mais voltar, já se passaram 2000 e poucos anos, Jesus não vai mais voltar, né? E Jesus não vai se meter nessa furada. Isso eu escuto um monte de bobagem. Escuto pessoas falando um monte de bobagem. Bom, mas enfim, né? Apostatar da fé é isso. Os homens não acreditarão mais em Jesus. E com relação à Bíblia, as pessoas querem fazer um Deus segundo a sua própria conveniência. Aí dizem: Deus para mim é isso, Deus para mim é aquilo, Deus está aqui, Deus está lá. Mas não, Deus, é soberano e ele está descrito na Bíblia. Para que nós saibamos que a Bíblia é um livro de fonte fidedigna, é quando Deus diz: eu sou aquele que chamo à existência coisas que não existem e as faço acontecer. Profecia. A força da palavra de Deus se faz pelo dom da profecia. Isso quem está falando sou eu, mas tem um texto parecido, um versículo na Bíblia parecido com o que eu estou falando, mas não é exatamente assim. Então, no fim dos tempos, nós veremos epidemias, pandemias, e veremos homens gananciosos, veremos tudo isso. As pessoas acham que quem rouba, quem estupra, bom, quem faz toda a perversidade, toda a maldade, acha que o castigo nunca virá sobre eles. Nós podemos ter como exemplo que a história se repete de vez em quando e os homens não se atentam para isso. Porque no tempo antigo, tinha os judeus, jebuseus, amorreus, separatistas, amonitas, amalequitas e filisteus, que eram o mais conhecido. Mas, enfim, Deus falava com todos eles e os advertiu para pararem de adorar o Deus Sol, o que eles não fizeram. Somente o judeu obedecia a Deus. E todos esses povos desapareceram da face da terra. Nem descendência tem, a não ser os judeus. Então, considerando que nós estamos no fim dos tempos, diz também: no fim dos tempos se levantará o oitavo rei, o filho da perdição, que blasfemará contra o Altíssimo, enganará muitos e muitos o seguirão. As pessoas se enganam quando pensam que o diabo vai vir dando cabeçada, chifrada, rabada, e não é nada disso. Isso aí é besteira. Quem falou isso também falou bobagem. Isso aí não é nada disso. O inimigo é o lobo, é mau, na pele de cordeiro, imitando Jesus. Ele está imitando Jesus. Se ele imita Jesus, ele é cordeiro. E se ele é cordeiro, ele vai enganar o mundo, ele está na igreja. E se ele é rei, a igreja é sistema de monarquia, né? E só tem uma igreja no mundo que é sistema de monarquia, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E o oitavo rei, se vocês procurarem no livro de Apocalipse, vocês não vão encontrar um capítulo escrito, o oitavo rei. Vocês vão encontrar um capítulo escrito assim: são 7 reis, né? E o oitavo não entra nesse título. Por quê? Porque assim, são 7 reis, 5 caíram. O primeiro é Caipio XI, que fez o acordo com Benito Mussolini no dia 11 de fevereiro de 1929, que é o Concílio de Latrão, de que Benito Mussolini implantaria o governo dele fascista na Itália e devolveria as terras que tomou do Vaticano
desde que o Vaticano, mesmo tendo força política e religiosa, não se metesse no governo fascista dele. E o Papa Pio XI assinou esse acordo. 5 caíram. O primeiro a cair, Pio XI, o quinto a cair, João Paulo I. O sexto já existe, João Paulo II. O sétimo vai durar um pouco de tempo. Bento XVI renunciou, já durou um pouco de tempo. O oitavo será um dos que já foram, que é o Papa Francisco. Por que o oitavo não é contado entre os 7? Porque o oitavo não tem espírito próprio. Por isso que diz que é o oitavo, é o filho da perdição. Quem é a perdição? É o sexto rei, João Paulo II, que dos 7 só sobrou um. O sexto, que é o único túmulo vigiado 24 horas por dia no Vaticano. E podemos ver o seguinte, né? Estando nós no fim dos tempos, estando nós no oitavo rei, diz, como eu posso provar se é ele ou não? Diz assim, ele blasfemará contra o Altíssimo. Então, o oitavo rei, esse rei católico, disse o seguinte, que vocês podem conferir no Google, numa entrevista que ele deu em Nova York. O sacrifício de Jesus na cruz foi um fracasso. Disse também que nós não precisamos agradecer a Deus, porque Deus tem um espírito, porque nós temos um espírito evoluído, né? Então não precisamos agradecer a Deus. Disse também, pode ver no YouTube, numa reunião de Estado na ONU, que ele anda com 2 coisas no bolso que o mundo não sabe, mas ele ia revelar. No bolso direito, o rosário para rezar muito, que é o terço. E no bolso esquerdo, um livrinho que ele anota o fracasso de Deus sobre a humanidade. Então tá aí constatado as blasfêmias, né? E nós temos visto, né, que a diferenciação entre o povo de Deus e o povo do diabo, entre os homens comuns que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, não se converteram, né? Que há uma diferenciação cada vez maior. Por exemplo, você está andando na rua, você que tem o Espírito Santo, que tem o Espírito de Deus, está andando na rua, uma pessoa passa por você, te olha com simpatia, te cumprimenta. Quando você passa por uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ele se sente incomodado. Ele te olha de cara feia, ou num sinal, ele fica te olhando, ou então está atrás de você, está buzinando, ele não está vendo nem tua cara, mas ele está incomodado com a luz que emana do Espírito que está em você. Quando nós dizemos, pelo que está escrito no livro da vida, que é a Bíblia, né, que Jesus falou para Pedro, Pedro, tu não sabes que convenha que eu vá, que eu padeça e ao terceiro dia suba aos céus, para que venha o Espírito Consolador, porque se eu não for, ele não virá? Qual é a grande questão disso? O Espírito Consolador é o Espírito Santo. Quando Jesus sobe aos céus em ascensão, né, o que acontece é o seguinte, o Espírito Santo desce sobre toda a carne. E ele descendo sobre toda a carne, claro que desce sobre nós, é o Espírito que vai nos dar discernimento, sabedoria, né? E esse é o grande tema que nós devemos ter no coração, a salvação. Porque sem a direção do Espírito Santo, nós não temos nada. Nada. Vou dar um exemplo, o que é direção. Eu estou no Irajá, Rio de Janeiro. Esse Irajá é um bairro da Zona Norte. Suponhamos que eu vá daqui a Penha, que são 4 bairros no sentido centro, e eu não saio Bahia. Alguém vai me dar uma instrução e vai dizer assim, olha, você pega aquela avenida ali, a Monsenhor Félix, segue até a Avenida Braz de Pina, dobra à direita, vai até o Largo do Bicão, retoma a Avenida Braz de Pina, né? E segue em frente, que você vai encontrar, quando chegar na altura de Braz de Pina, você vai ver as placas indicando Penha. Então, pelas placas eu vou acompanhando no meu caminho e vou sabendo que eu estou chegando ao meu destino. E pelas informações dos capítulos do livro de Apocalipse, né, que diz, no fim dos tempos acontecerá isso, no fim dos tempos acontecerá aquilo, nós saberemos que estamos chegando ao fim dos tempos. Como, por exemplo, o oitavo rei enganando muitas pessoas, o que é que ele vai fazer? Coisas boas, parecendo Jesus, fazendo coisas parecendo impossíveis, como, por exemplo, ele vai fazer paz entre árabe e judeu, né? E as pessoas vão achar que ele é um homem de Deus ou um semideus, ou até Deus.
Porque parece impossível fazer paz entre árabe e judeu. Depois que isso estiver concretizado, que é a falsa paz, ele vai dizer o seguinte para os judeus: vocês têm que me adorar, que eu fiz uma coisa muito importante para vocês e para o mundo. O judeu, como conhece a palavra, não vai querer adorá-lo. E os judeus, não querendo adorá-lo, ele vai instigar as nações contra Israel. Por isso que diz: o mundo se levantará contra uma pequena nação. O mundo convergerá contra uma pequena nação e ela se levantará rugindo como um leão. Essa pequena nação é Israel. E se levantará rugindo como um leão. Israel hoje só tem duas tribos, Benjamim e Judá. O símbolo da tribo de Judá é o leão. E o leão da tribo de Judá é Jesus. Né? Então Jesus virá em favor de Israel. E o mundo terá uma surpresa assustadora. Por quê? Ainda que junte as grandes potências, eles não terão como contrapor Israel. Porque além de Israel estar sendo chefiado, né? O exército de Israel está sendo chefiado pelo próprio Jesus, o que é que vai acontecer? Ele tem um poder bélico que o mundo desconhece, porque eles não revelam todos os armamentos e a tecnologias que eles têm. Mas tem. Creiam nisso, mas tem. E o mundo vai se encrencar porque Jesus estará à frente do exército de Israel. Por isso que diz que, em Apocalipse 19 que Jesus vem no cavalo branco para matar o dragão e tem a língua como espada. O que quer dizer isso? Bom, quer dizer o seguinte, que Jesus, o cavalo é símbolo da guerra, Jesus vem na guerra do Armagedon, ele não vai matar nenhum lagartão no meio da rua, ele vai matar o oitavo rei, que tem o espírito do dragão, que é o espírito maligno, que tem uma palavra persuasiva, convincente, contundente, que vai ferir a alma do homem como quem fere com fogo, uma palavra de fogo, né? E Jesus tem a língua como espada porque ele vai proclamar novamente os mandamentos de Deus para que os homens saibam por que estão sendo julgados pela lei de Deus. Por quê? Porque aceitaram a nova ordem mundial no lugar da ordem antiga. E a ordem mundial é descrita, por exemplo, na música da Cássia, quando diz: quando o segundo sol chegar, ele vai realinhar a órbita dos planetas, porque o primeiro sol passou, né? E eu vi a vida que ardia lá fora nessa minha nova conversão. Bom, o primeiro sol é o Satanás, é o querubim que caiu do céu. O segundo sol é o filho do querubim que caiu do céu. O querubim que caiu do céu é a perdição do mundo. E o filho da perdição é o oitavo rei. Né? É o oitavo rei. Então, ele tem o espírito do dragão e será eliminado em Jerusalém. E Jesus tem a língua como espada. A espada é símbolo da lei. A espada é símbolo da lei. Né? E a Cassiane canta: quando o primeiro sol chegar, que é o 666, né? O sol é uma alusão, porque o sol é o diabo do mitraísmo, é o deus sol do mitraísmo, que é o diabo. Então, ela via a vida que ardia lá fora, porque o simples vislumbrar da besta manda o homem para o inferno. Então, muitos já foram para o inferno por causa do vislumbrar do sexto rei, que é o único túmulo vigiado 24 horas por dia no Vaticano. Vocês podem conferir isso no Google. De 253 papas mortos e sepultados, só o túmulo dele é vigiado 24 horas por dia. Vocês vão também perceber o seguinte: quando o segundo sol chegar, ele vai realinhar a órbita dos planetas, ou seja, vai reorganizar o universo que nós vivemos numa nova ordem mundial, né? Desfazendo da ordem antiga, que são os mandamentos de Deus. Quando o Gilberto Gil canta: subo nesse palco, minha alma cheira talco, feito bumbum de bebê, canta mais alguns versos e diz: venho para a festa. Que dia é esse, o dia da festa? O dia que Jerusalém virá capital de Israel, o terceiro templo tiver construído e o oitavo rei se sentar dentro do terceiro templo, que é o templo de Salomão, no trono de Deus, dizendo: eu sou Deus. Esse é o dia da festa. E diz: venho para a festa, sei que muitos têm na testa o Deus Sol como sinal. É uma alusão ao oitavo rei, que tem o símbolo do sol. Vocês podem reparar que no ostensório, que é o crucifixo com a hóstia no meio, em volta da hóstia tem um sol. Porque isso é tirado do mitraísmo e aquilo que seria a hóstia é o olho de Horus, é o olho que tudo vê. Mas, enfim, sigamos em frente pelo seguinte: o tempo está terminando, né? É um alerta para que todos busquem ao Senhor de todo o seu entendimento, de todo o seu coração,
E vou citar mais uma música aqui, do Alceu Valença, que diz assim: tu vens numa manhã de domingo, eu estudo teus sinais, porque um anjo sussurrou no meu ouvido. Vou fazer uma parte aqui para que vocês possam entender por que o anjo sussurrou no ouvido dele e não falou no coração dele. Porque os antigos diziam, eu sei de cor e salteado. Por que sabe de cor e salteado? Porque cor é uma palavra que vem do latim, quer dizer coração. Quando os antigos faziam alguma coisa pela sua mente, pelo seu raciocínio, né, pela sua razão lógica, na maioria das vezes a coisa dava errado. Mas quando eles faziam pelo coração, dava certo. E Deus disse, onde estiver seu coração, ali está seu tesouro. Né? Então, o coração do homem voltado para Deus estará ouvindo a palavra de Deus, né, sobre o que ele deve fazer quando Deus falar ao seu coração. Quando, pelo Espírito Santo, Deus falar ao seu coração. Aí eles faziam isso e dava certo. Então, eles diziam, eu sei de cor e salteado. O que é que tem isso a ver com a música do Alceu Valença? Que ele diz, um anjo sussurrou no meu ouvido, que o anjo trabalha no raciocínio do homem. Tanto que quando você se arruma para ir numa festa, ou a esposa, ou a namorada, com quem quer que seja, você está todo pronto, chega na última hora, na hora de sair, lhe dá uma tristeza no coração. Aí você resolve não ir. Alguém vai tentar lhe convencer, dizendo, vai, meu querido, vai, meu amigo. Pô, vai estar todo mundo lá, tu vai perder essa festa, já gastou dinheiro com roupa, e agora roupa, sapato, se arrumou todo, e agora na última hora você desiste? É o diabo tentando te convencer pela boca de outra pessoa. Não vai dizer que a pessoa está endemoniada, que a pessoa também não sabe que está emprestando a boca ao diabo. Mas ele está tentando te convencer pela razão. Aí você não vai e diz o seguinte, poxa, ainda bem que eu tive essa intuição e não fui. Aí o diabo já está falando no teu raciocínio. Por quê? Porque ele quer que você creia, que você tem uma grande intuição, que é a tua intuição, que você é demais, que você pode, que você sabe de tudo, e pela tua intuição você não foi. Isso é mentira. É mentira. Não vem com essa questão de intuição, que isso aí é argumento diabólico. Porque quem falou ao teu coração para você não ir foi o Espírito Santo de Deus que falou ao teu coração. Então, o que você deveria dizer? Pô, graças a Deus eu não fui. Olha lá, deu tudo errado. Graças a Deus eu não fui. E se você vai e dá errado, o diabo tira o corpo fora dizendo, antes você tivesse seguido a tua intuição, não é a intuição, antes você tivesse ouvido a palavra de Deus. Então, fiquemos em silêncio nas horas de dúvida para que Deus fale aos nossos corações e mostre o que nós devemos fazer. Aquilo que o nosso coração sentir paz é aquilo que Deus quer que façamos. Aquilo que tem dúvida e está conturbando o nosso espírito, não façamos aquilo, porque Deus não está nisso. Então, amigos e irmãos, nós estamos no fim dos tempos. Depois de todas essas coisas, podemos ainda dizer o seguinte, né, que depois do inimigo eliminado em Jerusalém no terceiro templo de Salomão, né, o espírito maligno terá saído da terra. Né? Então, nós temos o Espírito de Deus, mas tem os que têm o espírito maligno, o espírito do diabo. E as pessoas não vivem sem espírito. E essas pessoas que não tiverem espírito, elas ficam desnorteadas como uma bússola que não encontra seu ponto de equilíbrio. E elas não tendo mais espírito, não tem o de Deus, porque já não tinha o espírito do demônio. E o espírito do demônio foi suprimido da terra, não está mais na terra, né? Estamos na eminência de ver o melhor de Deus sobre todos nós, sobre o coletivo, quando nós veremos novos céus e nova terra. Aí eu pergunto aos irmãos, como uma pessoa vai viver sem espírito? Não vai. Não vai. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão andar desnorteadas, procurando a morte e não encontrarão. Dependerão ainda da misericórdia de Deus vir e eliminá-los para sempre. Né? Eliminá-los para sempre. E quem tem o Espírito de Deus, estiver na rua, não corra. Quem estiver em casa, fique. Quem estiver no campo, fique no campo. Por quê? Porque quando o anjo da morte passar, ele vai saber que você tem o Espírito de Deus, que você está em paz, que você está tranquilo. Isso que quer dizer, quem está no campo, fique no campo. Quem está na rua, fique na rua. Quem está em casa, fique em casa. Quem está no trabalho, fique no trabalho. Continue fazendo o que você está fazendo, não tente salvar ninguém, porque quem salva é Jesus.
Estou falando nessa questão do dia D. Então, acontecendo isso, que as pessoas mantenham a calma e a paz, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas mal nenhum chegará a você, nem à tua casa. Não se preocupa com a tua casa. Mal nenhum chegará à tua casa. Esse versículo se refere a isso. Mas aquelas pessoas que não têm mais espírito ficarão desesperados, querendo que os prédios caiam sobre a cabeça dele, que um carro atropele o mate de uma vez, vão se jogar de prédios, e será terrível, porque o espírito que estava nele não está mais, que é o espírito do diabo, e ele não tem espírito. E vou fazer mais uma parte aqui. Quando o seu Valença diz o seguinte, tu vens numa manhã de domingo, ele não está dizendo que esse domingo é depois do sábado e antes da segunda-feira. Domingo, na íntegra, na etimologia da palavra, quer dizer dia do sol. E o sol é o símbolo, não é o diabo, mas é o símbolo do diabo. Então, esse domingo é o dia da ascensão. Tu vem numa manhã de domingo, é o dia da ascensão do diabo. Assim como tem o dia D, que é o dia do juízo de Deus, o diabo tem o domingo, o dia do diabo. Né? O dia que ele virá, é o dia que ele se sentará, entrará no terceiro templo de Salomão e se sentará lá. Isso é uma parte para que os irmãos saibam essa questão. Inclusive, esse oitavo rei, esse Papa, ele quer unificar as religiões e decretar como dia oficial do Senhor o domingo. Mas na Bíblia não fala nenhuma única vez que domingo é dia do Senhor. Diz que é sábado. E não vem com essa porque é questão de calendário, porque segunda é o segundo. Segunda se refere ao segundo dia da semana. Né? Domingo se refere ao primeiro dia. E sexta ao sexto dia. E sábado ao sétimo dia. Sábado ao sétimo dia da semana, que é o dia do Senhor. Bom, amados amigos, amados irmãos, eu espero que todos nós, não só eu, mas tantos outros que eu sei que estão nesse caminho, que o alvo é Jesus. Não existe outro mediador diante de Deus a não ser Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por ele, mas também não nos afligemos quando estamos fora da igreja por algum tempo. Isso é para trazer paz ao coração de quem se afastou por algum motivo, porque Jesus disse o seguinte, não estou incentivando ninguém a sair da igreja não, hein? Mas estou acalentando o coração daqueles que por algum motivo não estão podendo ir à igreja. Porque Jesus disse assim, as ovelhas que o Pai me deu, nenhuma delas eu perderei. Né? E ainda que eu tenha que buscá-las nos confins da terra, eu irei. Para Jesus não tem ovelha perdida. Deus deu a ele, né? Deus deu a ovelha a ele, não será perdida. O que importa, de fato, é bom congregar, que um ajuda o outro. E no momento de dúvida, um cai, o outro ajuda a levantar. Né? Então, essa é a questão de podermos andar em grupo, em dupla, ou em grupo, ou no coletivo social que é dentro da igreja, porque um ajuda ao outro, com palavras edificantes. Então, desta forma, vejamos o seguinte, né? O que importa é que aceitemos Jesus como nosso Salvador e não percamos isso de foco. Meus irmãos, o fim está próximo, não é fim do mundo, fim dos tempos. Então, nos preparemos, cheguemos-nos a Jesus, afastemos-nos do mal e vamos pedir a Deus, a Jesus, discernimento e sabedoria para não sermos enganados pelo oitavo rei, que diz, ele enganará muitos e muitos seguirão. Enganará, se possível, até os eleitos. Aquele abraço para todos, espero que tenha sido claro e objetivo.